estudando o Mundo Maior, estamos no capítulo 2, né? É um livro do Chico Xavier, pela psicografia de André Luiz, né? E esse livro estuda as questões de ordem psíquica, né? Estuda as questões relacionadas às enfermidades de ordem psíquica que têm cunho espiritual, tais como a esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústias, epilepsia, fobias, ideias fixas, né? Então, nós estamos estudando o 12º parágrafo desse capítulo 2, e hoje, precisamente, nós vamos estudar a última frase desse parágrafo, né? E a última frase diz o seguinte: decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre injustos e injustos. Então, é a partir daí que nós vamos realizar o estudo de hoje. Na semana passada, nós estudamos um pouco dos cruzados, né? Vimos qual foi a origem dos cruzados, como que eles agiram, toda a violência com a qual eles agiram em nome do cristianismo, em nome da igreja. Eles tinham o aval da igreja para cometer todos os tipos de despautérios, né? E aí nós entendemos, né, que era chamada de guerra justa ou guerra santa, né? E essa guerra, na verdade, ela tinha como objetivo retomar, esse era o objetivo que era mencionado, né? Que era a retomada de Jerusalém, que estava sob domínio dos muçulmanos. Mas como é que surgiu isso? De onde que Urbano II tirou isso? Bom, ele dizia que o intento era devolver aos cristãos o direito de realizar peregrinação a Jerusalém, que estava proibida pelos muçulmanos, né? No início, quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, eles permitiram, e depois cortou totalmente, não podia os cristãos ir mais a Jerusalém. Então, Urbano II alegava isso. Acontece que por trás dessa iniciativa de Urbano II, que era o Papa, havia uma carta de um imperador, né? Nós vamos chegar lá. Então, essa carta que motivou Urbano a convocar um exército, já que esse imperador ele tinha um exército ínfimo, né? Então, esse imperador escreve a Urbano pedindo ajuda, e então Urbano vai convocar os cristãos. Mas como que ele vai convencer os cristãos? De que forma ele angariaria, né, a confiança dos cristãos para ir para uma guerra? Sendo que na guerra você vai vivo e não sabe se volta vivo, né? Então, o que ele ofereceria em troca? E aí vem aquela primeira e grande venda de indulgência, né? Venda por quê? Porque ele estava trocando o perdão de todas as suas ofensas, de todos os seus pecados, por mais ignominiosos que pudessem ser, em troca deles lutarem contra os infiéis. Os infiéis eram os muçulmanos, né? Infiéis ou hereges, né? Então, ele conseguiu arrebanhar muitos interessados, né? Para que esses interessados formassem o seu exército. Agora, olha que interessante. Quem que se propôs a ir para essa guerra? Eram os nobres? Não.
Os nobres vão depois, em outras cruzadas, não nessa primeira, né? Era o clero? Não, de jeito nenhum que o clero, de jeito nenhum que o clero ia enfrentar essa empreitada. Então, quem que era? Eram as pessoas do povo, eram os homens do povo, né? Mas, além do Papa Urbano estar atendendo um pedido de um imperador, ele também tinha outro interesse escondido aí na manga, que não era o combate aos infiéis, que era o quê? Unificar a igreja, para ele ficar mais fortalecido. Ele era o bispo de Roma, vamos dizer assim. Lembra que o primeiro nome do Papa era bispo? Ele era o Papa de Roma, mas tinha um bispo da Igreja Ortodoxa, que, lembram que nós já vimos que a igreja foi dividida em duas, ela se dividiu? Então, aquela história, uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida, concorda? Né? Era preciso unificar essa igreja. E ele viu nessa luta contra os infiéis, contra os muçulmanos, uma oportunidade de unificar a igreja. Por quê? Porque os muçulmanos, eles eram inimigos de todo o cristianismo, e não só da igreja de Roma, ou igreja ocidental, né? Eles eram inimigos comuns. Então, era uma oportunidade de unificar as duas igrejas e ele voltar a ser o papa de uma igreja fortalecida, né? Pois bem, então vamos lá, vamos voltar lá. Só o perdão dos pecados não convencia muito, não. Ah, já pequei mesmo, já vou para o fogo do inferno mesmo, não era muito convincente, não. Então, ele pega e lança uma outra cartada para angariar esse exército, que é o quê? Tudo que vocês saquearem desses hereges, desses infiéis, tudo que vocês conquistarem, vocês podem ficar para vocês. Então, eu estou oferecendo a vocês a oportunidade de irem pobres e voltarem ricos. Não é isso? Tá, agora vamos entender uma coisa. Qual era esse momento da igreja? Nós estamos falando do ano 1095. Primeiro, a igreja usou muito o Apocalipse. Vocês estão com medo aí de que o Apocalipse está acontecendo? O Apocalipse já aconteceu diversas vezes, né? Então, a igreja usava muito o Apocalipse, muito, como ameaça. Sabe? Que se as pessoas não fossem boazinhas, se as pessoas não fossem obedientes à igreja, se as pessoas não fizessem o que a igreja mandava, elas iam para aquele inferno lá, para aquela estado de coisas que o Apocalipse prometia. E aí, o milênio virou, né? E as pessoas, tudo que estava escrito lá na Bíblia, né? As pessoas acreditavam que essa virada do milênio ia ser a sua salvação. Isso aqui deve estar cheio de poeira embaixo. Por quê? Porque se a gente olhar para ontem, né? Para a história do que estava acontecendo, a gente vai ver ali aquela crise dos feudos que começa a criar um problema nos burgos, os burgos já estão inchando, né? Já não tem mais aquelas pessoas morando nos feudos e vivendo, porque os senhores feudais já estavam ali exigindo a sua participação, né? Com cada vez maior, então não sobrava mais para a sobrevivência daquelas pessoas. Então, elas saem dos feudos, vão para os burgos incham, e aí há uma pobreza devastadora, uma falta de emprego. Lembrem-se que depois eu vou falar de uma forma anacronológica, mas só para vocês acompanharem. Existiam leis que proibiam a vagabundagem. Pessoas perambulando pelas ruas,
né? Mendicando ou desempregadas, ou eu vou falar de uma forma geral, porque nem todos estudaram a história. Então, quem fosse pego em vagabundagem, que era o termo, ele era preso, ele era torturado, e mais, ele era aprisionado como servo, né? A história de vocês não dá muito esses detalhes, mas ele se tornava servo, ou de um nobre, trabalhando de graça para o nobre, para ele não ter castigos, né? Ou da igreja, né? Então, a situação da Europa, no ano de 1095, era uma situação de extrema pobreza, de burgos abarrotados. Burgos, para quem não sabe, eram cidades, tá? Feudos, para quem não sabe, eram grandes propriedades dos nobres, que recebiam aquelas propriedades para poder cultivar e formar pequenos exércitos formados desses servos, que eram as famílias que moravam ali. Cada feudo tinha o seu pequeno exército para defender das constantes invasões, né? E estava nesse estado de coisas. Então, pensa bem, aí chega a igreja e oferece para esses vagabundos, que eles eram chamados de vagabundos, essas pessoas que não tinham com o que viver, com o que sobreviver, com o que morar, oferece para eles uma oportunidade de irem para uma guerra justa, porque era endossada pela igreja, de receber o perdão dos seus pecados e da oportunidade de ainda voltarem ricas. Até quem é bobo vai, né? Era uma oportunidade única, né? Eles receberiam cavalos, eles receberiam ração, comida, né? E eles tinham a permissão da igreja para saquear tudo que fosse relacionado aos infiéis. Aí tá. Se você olhar o mapa, depois eu quero que a minha unidade traga um mapa para vocês. Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que a distância de onde eles saíram, né, para onde eles iam, né, Jerusalém, tudo ali que não era muçulmano foi destruído por eles, foi usurpado por eles. Então, a violência em nome de Jesus, que é o príncipe da paz, foi tremenda. Eles usavam uma cruz nas suas bandeiras, eles estavam ali agindo em nome da igreja, né? Então, vocês imaginam que essas pessoas que desencarnaram, vítimas da violência desses cruzados, nesses lugares por onde eles foram passando, vocês imaginam o ódio que essas pessoas angariou da igreja. Vocês imaginam o karma que esse grupo de cruzados foi criando, o rastro kármico que eles foram deixando para trás. E aí, vocês têm que entender que esse karma, ele não é individual, ele é coletivo. Ele é do país, ele é da instituição e ele é do indivíduo, né? Então, é uma situação que vai se arrastando de geração para geração, né? Então, veja bem, as cruzadas, a primeira cruzada, ela teve sucesso. A última cruzada, ela fechou como a maior derrota de tudo que se podia ter como nome de cruzada. A primeira, ela teve sucesso porque foram milhares de homens, né, lutar contra uma coisa que eles não sabiam o que era. Eles não sabiam o que eram os muçulmanos. Para eles, a igreja pintou os muçulmanos para eles como monstros. E, na verdade, os muçulmanos eram humanos.
Aliás, olha o nome aí, muçulmanos. Eles eram humanos, eles eram pais de família. Eles acreditavam no profeta deles, que era Maomé, da mesma maneira como os cristãos acreditavam no profeta deles, que era o Cristo. Eles tinham homens entre eles muito cruéis e eles tinham homens entre eles muito santos. Eles eram pessoas comuns. Mas a igreja pintou para aquele exército os muçulmanos como monstros. Da mesma forma, como se pintavam os monstros que haviam nos mares para que os homens não navegassem além do horizonte. Da mesma forma, como pintavam o inferno, como Dante pintou o inferno. Né? Então, as cruzadas, elas foram um fracasso total, em todos os sentidos, menos no sentido mercantilista. Olha que coisa, né? No sentido mercantilista, ela não foi um fracasso, né? Porque ela, além de fortalecer o poder dos reis, que se aliaram a ela, por conseguinte, né? Ela gerou a expansão do mercado, o enriquecimento do Oriente. Então, ela foi muito importante no quesito mercantilista, né? E aí, uma grave consequência que está aí até os dias de hoje é o quê? A pior, né, das características das cruzadas foi o aumento de diferença entre cristãos e muçulmanos, né? Elas contribuíram para o comércio, ela resultou em grandes mudanças na Europa medieval, criou um novo conceito no que diz respeito à reestruturação urbana, ao uso de moeda, várias coisas nesse sentido, sempre voltado para o material. Sempre voltado para o enriquecimento. Mas no que diz respeito ao moral e ao espiritual, é uma derrocada total. Porque esse animismo entre muçulmanos e cristãos podia ter sido diluído lá atrás. Podia ter sido diluído lá atrás, sabe? Não precisava ter acontecido aquela destruição toda. E aí nós falamos também dos puros, né? Das crianças utilizadas nessas cruzadas. E o que acontece? Eles criam uma lenda, eles criam uma história em torno de um menino chamado Estevão, e etc. e tal, para poder justificar o envio de crianças, gente. Crianças sequestradas. Não tem nada a ver que Estevão sonhou com Jesus e que Jesus mandou ele ir lá formar um exército de puros. Isso foi usado pela igreja para explicar sucessivas derrotas dos cruzados. Eles começaram a perder gente no exército. Os reis reforçaram os cruzados com seus próprios exércitos, mas não era aquele número da primeira cruzada. Então, vamos mandar criança. Mas não é criança de 14, 15 anos. Era criança de 8 anos. E essas crianças, além de serem enviadas para esses frontes de batalhas, toda aquela perfídia que eu falei, que eu me recuso a repetir, que foi da qual elas foram vítimas, isso gerou um karma terrível, né? Gerou um estado de coisas que está agora, no século XXI, aí, ó, explodindo para todo lado. Explodindo para todo lado. Né? Então, as pessoas, hoje, que estão aí com problemas de pedofilia,
né? Pessoas que estão com sérios problemas de loucura, né? Aonde que está a origem disso tudo? Né? Então, veja bem, as cruzadas, elas se valiam da ingenuidade e ignorância dos plebeus. Eles eram homens ignorantes. Eles eram homens que estavam famintos. Eles eram homens que estavam buscando uma alternativa para o seu sofrimento. Tá certo? Tá certo. Mas esses homens também, apesar de serem ignorantes, de não serem preparados para as guerras, deram uma espada na mão desses homens, eles não sabiam usar essa espada. Eles não sabiam usar. Né? E aí, eles se valiam apenas e tão somente da sua animosidade. Eu tenho que matar aquele monstro que se chama muçulmano. Era isso da qual eles se valiam. Na verdade, era um humano lutando com humano. Esqueça a palavra cristão, esqueça a palavra muçulmano. Homem versus homem. Agora, esse pobre que estava passando fome, que era ignorante, que não sabia usar armas, ele não era bobo também, né? Não era bobo, porque ele aceitou ir, porque ele ia ter os seus pecados perdoados. E ali você pode imaginar todo tipo de torpeza. Todo tipo de torpeza, que não vamos entrar em detalhes. Mas também a sua ganância, porque foi prometido para eles terras, riquezas, títulos. Eles não voltariam mais como vagabundos, né? Mas uma perguntinha aqui que não quer calar, que ninguém pensou, que ninguém perguntou. Esses homens iam para as cruzadas. As mulheres não podiam ir. As crianças, até elas começarem a ser sequestradas, ou aquelas que não foram seguindo seus pais, porque algumas iam com os pais, né? Os pais preferiram levar, achavam que elas podiam ajudar, né? O que foram feitas? O que foi feito dessas crianças e o que foi feito dessas mulheres quando os seus maridos partiam? Sabe o que a igreja fazia com elas? Ou o que a nobreza fazia? Elas eram enviadas para os haréns dos nobres como escravas sexuais, tá? E as crianças, elas eram vendidas nos mercados comuns como escravas. Ah, não. As crianças iam para os mosteiros. Não ia, não. Isso aqui é a verdade, tá? Era a verdade. E outra coisa, esses homens iam voltar? A maioria não ia voltar. Lembrem-se que as guerras não eram guerras tecnológicas, de laser, de botões. Eram corpo a corpo. Adaga com adaga, espada com espada, lança com lança. Não tinha atendimento médico. Não tinha atendimento médico, não tinha nada. Né? Então, vamos entender uma coisa. A vitória sobre os muçulmanos na primeira cruzada, prestem atenção no que eu vou falar, derramou tanto sangue que esse sangue chegava até a metade das pernas dos cavalos. Formavam rios, córregos. Rios é um exagero, córregos, de tanto sangue que se derramou. Todos os pés e todas as mãos dos muçulmanos, dos homens muçulmanos, eram cortadas, e a maioria de suas cabeças também. Era tanta parte de corpo esparramado pelas ruas da Terra Santa
de Jerusalém, a Terra Santa, era tanta terra, tanta parte do corpo esparramado, que não se dava para pisar no chão sem pisar em sangue coagulado ou numa parte de um corpo humano. Vocês imaginam o cheiro da Terra Santa? A terra em que Jesus pisou. Vocês podem imaginar isso? As mulheres, os velhos, as crianças que viviam lá na Terra Santa com seus maridos. Não dá nem para narrar aqui a forma cruel como eles eram torturados e mortos, principalmente crianças e mulheres. Gente, tem que ter um karma, tem que ter alguma coisa aí que em algum momento vai explodir, porque nós temos a lei de causa e efeito. Nenhum muçulmano permaneceu vivo, nenhum. Né? Nós estamos falando da primeira cruzada. Então, a igreja assume Jerusalém, coloca ali um rei fraco, tolo, para poder administrar aquilo ali e colocar ordem naquelas coisas, né? Vocês sabem que quando eu narro essas histórias, para mim é muito mais difícil, porque eu vejo o fato acontecendo aqui na minha frente. Eu vejo e eu escuto os gritos de horror. E eu não estou defendendo aqui os muçulmanos, que foram massacrados nesse aqui, em outros eles massacram, e não estou defendendo a igreja que queria levar a presença de Cristo. Eu aqui estou falando de um estado de barbárie em pleno ano 1095 depois de Cristo. Barbárie total. Barbárie. Aí a história narra aqueles bárbaros nórdicos que invadiam aldeias, que incendiavam, como se isso fosse só o episódio da barbárie. Quantos muçulmanos morreram aqui? Ninguém sabe ao certo. Aí se fala no Holocausto dos judeus, se fala em outros grandes crimes da humanidade, e não fala nesse Holocausto que acontece aqui, sob as ordens da igreja, a igreja cristã, do Cristo a quem eu sirvo. Isso foi um holocausto, um crime bárbaro, que a igreja vai ter que responder. Vai sim. A igreja vai responder. Com um raio fulminante sobre o Vaticano. Agora, não é no Vaticano que estão todos esses mandantes, esses bárbaros, eles estão por aí. Aqui no Brasil está assim, ó. Porque aqui é a pátria do evangelho. Eles vieram para cá para serem evangelizados. Alguns foram evangelizados e são espíritas. Tá? Outros ainda não foram evangelizados, estão por aí. Como pastores, como padres, como ateus, né? Todos são culpados. Não é só a igreja que invadiu, não é só os muçulmanos que tomaram Jerusalém. Os ávaros reis que armaram seus exércitos,
Eu falei do rei Ricardo Coração de Leão. Ele era um ingênuo. Ele acreditava no ideal dele. Ele achava que realmente ele estava levando Cristo contra alguém que era contra Cristo. Os papas que desataram as guerras. A igreja, através do édito do Papa Urbano II. Os homens pobres que não pensaram nas suas esposas e nos filhos que eles estavam deixando abandonados. Naqueles que vendiam as mulheres abandonadas aos haréns e as crianças ao mercado. Todos eram culpados. Estão aqui. Só para pensar que no tempo do Cristo, 10 anos antes do advento da crucificação, a população girava em torno de 1 milhão de pessoas. Né? Hoje, em Jerusalém, vamos falar o seguinte, onde que está essa população? Ela ascendeu? Ela foi para as moradas do Pai? Né? Então, veja bem, esses cruzados, que foram essas expedições militares, né? Eu acho interessante falar expedição militar, porque eles não entendiam nada de exército, né? Foram lá para reconquistar a Terra Santa, que era a Palestina, e a Cidade Santa, que era Jerusalém, né? Que se encontravam nas mãos dos árabes. Essas cruzadas, elas duraram do ano de 1095 até 1270, sendo que a guerra começou em 1099, porque ela levou exatamente 4 anos para arregimentar esse exército, se organizar e começar a Santa Peregrinação, como eles chamaram, a Santa Peregrinação, né? Então, eles eram formados, na sua grande maioria, né, principalmente a primeira cruzada, por pessoas interessadas no perdão dos seus pecados e nas riquezas oriundas dos saques, né? E, em troca, lutariam para reaver essas terras, né, que estavam em domínio dos árabes, né? Tanto quanto reaver os pedaços de terra dos reinos bizantinos. Aí chegou onde eu queria, dos reinos bizantinos. Por quê? Porque essa carta que Urbano II recebeu foi do imperador de Constantinopla, Aleixo I. Ele manda uma carta a Urbano pedindo a Urbano socorro. Por quê? O Império Bizantino estava sendo invadido pelos sarracenos. E ele queria ajuda para expulsar esses turcos de lá. Né? E nós vamos chegar lá nessas explicações. Vamos devagar para a gente entender a crueldade em nome do Cristo. Né? E a gente desfazer essa mentira. Porque o Cristo ao qual nós servimos é um Cristo de misericórdia infinita, de amor infinito, ele é o príncipe da paz. Ora, o príncipe da paz jamais pediria a uma criança que formasse um exército para ir lutar em nome dele. Ao contrário, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos. Ele chamou as crianças a ele, não enviou as crianças à guerra. Né? E quem eram os templários? Os templários eram monges guerrilheiros, ou guerreiros, né? Eu vou dizer guerrilheiros porque vocês vão entender depois por que eu uso essa expressão, né? E eles também eram dedicados à Guerra Santa. Eles foram formados durante a cruzada, né? Eles formaram durante as cruzadas. Então, veja bem, em 1099, sai aqueles milhares de homens em direção a Jerusalém, né? É a grande onda de peregrinação. Eles conquistam Jerusalém. E após conquistar Jerusalém, é claro, eles abrem Jerusalém para as peregrinações, né?
nos locais santos, principalmente naquelas datas importantes, como a Páscoa, como o Corpus Christi, como essas datas, nascimento, dezembro, que eles... Tudo errado essas datas, mas, enfim, as datas que eles iam lá em Jerusalém, né? E aí acontecia o seguinte, geralmente nessas peregrinações dos cristãos, que saíam de diversas partes, né? Porque agora o cristianismo já estava espalhado por diversos lugares, eles geralmente passavam por terras onde haviam os muçulmanos, os sarracenos, os turcos. E geralmente eles eram atacados, né, por esses povos, até porque os muçulmanos souberam que Jerusalém havia sido retomada e que todos os muçulmanos de lá haviam perecido. Então, o ódio aí era, né, mortal. Mas também ladrões, que sabiam que geralmente os peregrinos viajavam com muitos víveres, com tesouros, com joias, com doações, né? Então, essa ordem surge para proteger os cristãos em sua peregrinação. Esse é o objetivo da formação dessa ordem, tá? Mas nós vamos chegar lá, né? Então, eles são fundados, fundada essa ordem. Veja que Jerusalém já havia sido tomada, né? Mas somente em 1128, durante o Concílio de Troyes, ou Troyes, né? É que essa ordem é reconhecida. E o seu principal fundador é Hugo de Payens, né? É o grande mestre, o primeiro grande mestre dessa ordem. Então, o objetivo era esse que eu falei para vocês, proteger os peregrinos, né? Mas, mais tarde, ela também passou a participar das batalhas, né? Lembra das batalhas? Porque continuaram as cruzadas, né? Ela passou a participar das batalhas, porque, por incrível que pareça, a única ordem que tinha autorização para treinamento bélico era a Ordem dos Templários. Os outros mosteiros não tinham essa permissão, né? Então, eles começaram a participar de batalhas para ajudar os reis a reaverem suas terras que haviam sido invadidas pelos muçulmanos, né? E como eles tinham treinamento militar, tinham estratégias, tinham planejamento estratégico, eles, geralmente, as batalhas em que eles participavam, eles ganhavam. E aí eles recebiam dos reis muitas doações, grandes doações, ajuda financeira, e, por conseguinte, eles começaram a se fortalecer, né? Agora, inicialmente, quando se formou a ordem, eles eram em 9 cavaleiros, 9 monges. 9 monges muito rígidos, com votos de pobreza, castidade, devoção e obediência. Então, eles tinham esses votos que eles seguiam rigorosamente, né? Eles seguiam isso assim ao pé da letra. Então, eles viviam em comunidade, ali na comunidade do monastério, ou do mosteiro, como queiram, viviam em trabalho e em oração, né? E depois, quando eles se firmaram como uma ordem que arregimentaram mais adeptos, né? Então, eles começaram a participar das batalhas, o que era proibido para outros tipos de monges, né? Agora, por que 9 cavaleiros?
Vocês vão entender o seguinte: 9, 12, 3, né? 7. Então, são números que estão sempre ali na Bíblia, estão sempre nos círculos esotéricos, né? Estão sempre aí, quando a gente estudou Hermes de Trismegistus, né? 3 vezes sábios, né? E você vê na Bíblia 3 dias após a crucificação, né? Jesus ressuscita, e por aí vai, né? Então, o 9 também se destaca, né? No esoterismo, na cabala, na numerologia. Eram 9 monges que formam essa ordem. E eles formam essa ordem e permanecem por 9 anos em Jerusalém, né? Coincidência ou não. Agora, se você vê o significado do 9, na cabala, por exemplo, é o ermitão, o sábio, aquele que já viveu tudo, aquele que conhece tudo. É o final de um ciclo e o início de outro. Ele caminha de costas porque ele conhece o caminho, né? E ilumina o caminho para quem vem à sua frente. Então, essas questões, futuramente, após o início da ordem, ela trouxe muita lenda em torno dos templários, né? Ela veio trazer, eu tenho tempo? Ela veio trazer muito misticismo, até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, quando eles receberam, eles usavam branco, que o branco significava pureza. Isso era uma questão oriunda até do próprio monastério deles, né? E quando eles receberam do Papa, que nós vamos chegar lá, a ordem, a autorização para utilizarem a cruz vermelha, essa cruz tinha 8 pontas e tinha, né, um eixo central, né? Então, essas 8 pontas mais o eixo central também resultavam no número 9, né? Então, é muito interessante isso, porque a gente vai perceber que havia todo um contexto ocultista, né? Desde o início da Ordem dos Templários. E lá na frente eu vou contar para vocês por quê, né? Então, aqui, ó, as pontas, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui o grão-mestre, ou o primeiro grão grande-mestre, que é Hugo de Payens, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, acima de tudo, era uma ordem de caráter ecumênica. Aí que é interessante. Ela surgiu para ajudar os cruzados. Os cruzados surgiram por ordem de quem? Da Igreja Católica. Tá certo? E eles são de um mosteiro cristão, geralmente vinculado à igreja. Mas eles tinham um caráter ecumênico. E para quem estuda profundamente os templários, né, sabe que eles não faziam distinção de raça, de credo, de nacionalidade, de estirpe, e respeitavam, em qualquer caso, as leis e as tradições de todos os povos. Então, interessante notar isso. Então, vamos começar a entender estes templários. A criação da Ordem dos Templários, então, ocorre nesse período das Cruzadas. Os cristãos ocidentais, em nome de Urbano II, estavam atendendo um pedido, um apelo do imperador bizantino, Aleixo I, que pedia socorro ao Papa para poder livrar suas terras da invasão dos sarracenos, né? Então, o imperador, ele se dirigia aos cristãos
pedindo aos cristãos para deixarem de lado as desavenças internas. Quais eram as desavenças internas dentro do império? Era a fome, era a miséria, era a grande contradição entre a nobreza e o clero e entre o povo. Ali tinha um fosso imenso de distância entre eles. Aí ele vira para o povo e fala assim, vamos deixar essas diferenças de lado. Vamos deixar essas desavenças internas, mas o povo não atende a Aleixo. Então, ele pede socorro ao Papa. E aí, o Papa, para poder arrebanhar esse povo, ele se vale da venda de indulgências, né? Então, aqui, alguns homens representando os primeiros monges, que não é nada aquilo que vocês imaginam de homens santos e tudo mais, né? Então, representando esses primeiros monges que formam os templários, né? E o que eram essas desavenças internas? A Europa estava numa situação muito diferente do que está hoje, né? O Oriente não estava muito diferente, né? Estava sob o frio da pobreza, era a aurora da civilização cristã, como a gente conhece hoje, era o que se conhece como o início da baixa Idade Média, né? Ou início ou a baixa Idade Média, numa sociedade feudal e cruel do ponto de vista humanitário. E no final desse século XI, né, que é o que nós estamos falando, nós tínhamos a sociedade dividida dessa maneira. O senhor feudal, né, que era o nobre, que era o senhor daquela terra, né? A nobreza, que era os seus servos, os puxa-sacos, e que formava o exército do senhor feudal, e o clero e o povão, né? Isso era a sociedade. Então, o senhor feudal governava, dava as regras, dava as ordens. O clero rezava e constituía um governo à parte, em conluio com o senhor feudal. A nobreza guerreava, mantinha o povo quieto, debaixo de chicote e espada. E o povão trabalhava, ou morria de fome. Essa era a sociedade daquela época, né? Eles morriam ou de fome ou na ponta da espada, ou açoitado pela nobreza, que era a classe militar, porque a nobreza... Por que a gente fala nobreza? Porque os militares tinham status de nobreza. O clero não tinha status de nobreza, mas era a nobreza. Tanto é que todos queriam ter um filho na igreja. Porque ter um filho cardeal, um filho bispo, um filho que poderia se tornar papa, era a honra, né? Bom, esse povão, vamos falar desse povão. Devido à grande miséria das pessoas, e principalmente a falta de estrutura das cidades em formação, a falta de higiene, a má nutrição, as pessoas morriam muito jovens e acometidas de todo tipo de doença. Peste negra, vocês sabem, a peste provocada por ratos. Ratos proliferam onde tem o quê? Sujeira. Né? Mas não era só rato. As pulgas, os carrapatos, geravam pestes uma atrás da outra. Né? Fome, e também começou a ter uma epidemia de fogo de Santo Antônio, que muitos confundem com o fogo selvagem, porque é muito parecido, as pústulas são muito parecidas com o fogo selvagem, e as pessoas se sentiam queimar vivas, mas não é o fogo selvagem que vocês conhecem na atualidade, né? Então, havia uma epidemia de fogo de Santo Antônio. Essa doença de fogo de Santo Antônio deixava muitas crianças órfãos,
né? Os meninos geralmente eram abandonados na porta dos mosteiros, onde os monges os criavam e os preparavam para se tornarem cavaleiros da Ordem dos Templários, né? Porque a Igreja Católica só recebiam aquelas crianças que tinham alguma troca, né? E as meninas eram abandonadas nas portas dos conventos para se tornarem freiras. Bah, vocês estão perguntando o que é o fogo aí de Santo Antão ou Santo Antônio, né? Era uma enfermidade que era o seguinte: o trigo era um alimento dos nobres. Só os nobres, né? O clero, o alto clero, os nobres e, enfim, a realeza que tinha direito ao trigo, que ele era muito caro. Os pobres, a ração dos pobres era a base de centeio e cevada, né? Quando eles tinham acesso a isso, né? E aí se descobriu recentemente, quer dizer, no seu tempo, se descobriu um fungo que dá nesse tipo de grão. E esse fungo causava essa enfermidade. Aí depois vocês fazem as pesquisas de vocês aí, vocês vão ter noção. Mas como não se tinha cura para essa enfermidade, as pessoas morriam muito. Não só disso, né? Eu citei essa doença porque justamente todo mundo, no seu tempo, fala da peste negra, fala de outras enfermidades e não se fala dessa. Por isso que eu quis trazer uma que não se falava muito, né? Hoje vocês falam da febre macular, né? Causada pelo carrapato. Naquela época, ela era fogo de morro acima, né? Só que não tinha essa doença e nem se sabia que era causada pelo carrapato. Ó, gente, hoje o europeu já não gosta de tomar banho. Você imagina no final do século XI, aqueles padres com aquelas batinas longas, pesadas, sem tomar banho, né? Então, por aí vocês fazem ideia. Aonde que se jogavam os dejetos? Nas ruas. Não havia canalização. Não havia rede de esgotos como existe presentemente, né? Então, mesmo as grandes metrópoles, como Londres, como Paris, né, como Roma, como a própria Constantinopla, né, vamos falar assim, todos eles tinham um índice de doenças causadas pela falta de higiene absurdos. Agora, você vê, tem uma lei mosaica lá atrás que ensinava regras de higiene. É uma ironia. A igreja mandando em tudo, pregando a palavra de Deus em latim, que era para ninguém entender, né? E não ensinava aquilo que está lá na Gênese, num dos primeiros livros de Moisés, né? Sobre higiene. Então, os templários, para a gente entender os templários, nós temos que entender tudo isso, tá? Tudo isso. Então, por exemplo, não existia a Espanha, depois é que a Espanha surgiu, né? Andaluzia e tudo surgiu como um país, né? E ali foi dominado muito tempo pelos turcos, né? Pelos muçulmanos, pelos árabes, né? Então, o que acontece lá naquela região, e depois a gente vai entender por que eu saio lá da Europa e, né, e vou lá para essa parte da península, né?
Então, o que acontece? Lá tinha um sistema medieval de morgado. Né? O que era esse sistema medieval de morgado? Os filhos eram considerados como benefícios. Então, eles estimulavam a produção de filhos. Quanto mais filho um casal tivesse, mais bênçãos de Deus eles teriam, né? Só que tinha uma condição. Era obrigada a obedecer à lei de morgado. O que era essa lei? É a lei de primogenitura. Ou seja, um casal podia ter 20 filhos, 21 filhos, quantos filhos eles aguentassem produzir, numa época de extrema pobreza e necessidade. Só que todos os bens daquele casal, a terra onde eles viviam, o seu gado, o seu rebanho, o que eles tivessem, só pertencia ao primogênito. Então, todos os outros 20 não tinham direito a nada. E mais, eles se tornavam servos do seu irmão. Né? Então, vocês já imaginam a animosidade que tinham dentro das famílias. Né? Então, o que acontece? Os demais filhos, para eles não serem servos dos seus irmãos, né, eles não tinham muita opção. Então, ou eles se tornavam servos do rei, que era menos humilhante, ou eles iam para uma ordem religiosa como voluntários para serem escravos do clero, porque eles jamais obteriam cargos de confiança dentro do clero. Mas eles estando dentro do clero, eles tinham alimentação, eles tinham proteção, enfim, né? E também, para a gente entender que ir para o clero era motivo de orgulho, não só para a pessoa, como para a família, né? Então, haviam acordos entre famílias e o clero, aquilo que os pais combinavam entre si do dote da noiva, né, em que a família da noiva tinha que pagar um dote para a família do noivo. Então, os nobres, as pessoas mais ricas, elas também pagavam um dote para a igreja para terem filhos seus dentro do clero. Então, por exemplo, um rei, ele tinha o seu primogênito, que o seu primogênito se tornaria o seu sucessor, mas ele tinha outros príncipes. Então, ele usava esses príncipes em acordos internacionais, em trocas de reinados, né, casando príncipes com princesas para poder fortalecer reinos, e os outros príncipes também iam para a igreja, princesas iam para o convento, outras princesas casavam com príncipes. Aquela coisa, né? E isso era bom para a igreja, porque ela recebia dotes muito valiosos, né? Então, eu estou falando do morgado porque muitos desses irmãos que não iam para a igreja e nem iam para a nobreza, trabalhar de graça para a nobreza, eles iam para os mosteiros, os templários. Então, a Espanha foi muito importante na formação desses templários. A Espanha, Portugal, né? Os mosteiros recebiam esses meninos e os preparava como verdadeiros guerreiros. Mas todos que iam para os mosteiros, eles eram obrigados a fazer os votos. Eu coloquei 3 aqui, mas eu vou citar 4, né? Obediência ao mestre daquele mosteiro.
né? Devoção total ao Cristo. Pobreza total e castidade. Nós costumamos dizer o seguinte, que o que faz perder qualquer religioso é dinheiro e mulher, né? Dinheiro e sexo. Faz perder qualquer religioso, seja ele papa, bispo, pastor, pai de santo, o que for, né? Então, quando ele fazia aquele voto de pobreza, se fosse um príncipe, por exemplo, ele estava abrindo mão de toda a sua herança, a qual ele tinha por direito lá com o seu pai rei. Se fosse um pobre, um menino desse do Morgado, por exemplo, ele estava abrindo direito de qualquer possibilidade de ganho futuro. Então, eles levavam muito a sério esse voto de pobreza. Será? Né? E a castidade? Não, a castidade eu devo reconhecer. A castidade eles levavam a sério. Levavam mesmo. Só que aí, lá na frente, nós vamos ver que o rei da França, Filipe o Belo, se valeu desse voto de castidade para poder acusá-los, inclusive, de homossexualidade, que era heresia, né? Mas depois a gente fala lá, porque hoje não vai dar tempo, né? Então, o que esses meninos, esses príncipes, essas pessoas que iam para os mosteiros, eles eram obrigados a fazer? Eles não podiam ter ociosidade, porque ociosidade era oficina do diabo. E eles também não podiam, de jeito nenhum, comer muito, porque se eles comessem muito, eles sentiriam preguiça. Então, eles faziam o seguinte, oravam 8 vezes por dia, em comunidade, todos oravam junto, eles tinham uma única refeição por dia, às 6 horas da tarde, que geralmente era composto de uma sopa de legumes que tinha pouquíssimos legumes. Era uma água com sal e pouquíssimos legumes. A sorte deles é que eram mais tubérculos, né? Raízes. E Deus, na sua soberana sabedoria, dotou os tubérculos, as raízes, de muitos nutrientes, né? Então, eles não podiam ficar ociosos, né? Porque senão pensariam besteira. Eles também não podiam sair do monastério sob hipótese alguma, a não ser para as batalhas. E eles juravam total obediência aos abades, aos irmãos superiores e principalmente ao mestre, né? Ao grão-mestre, né? Então, eles tinham essas características como templários, templários em formação. Qual é o